Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje, como prometido, quinta-feira, vamos falar um pouco sobre as notícias, principalmente notícias do exterior, internacionais. Vamos ver o que movimentou o mercado e em cima disso eu vou dar a minha análise para vocês, beleza? Bem, para começar, vamos ao que eu acredito que seja a notícia mais importante da semana, que é o CPI, que é o Índice de Preços ao Consumidor americano. Houve uma alta de 0,5% no mês de janeiro e a base anual ficou com um aumento de 7,5% na inflação americana. Trouxe aqui um gráfico para vocês, onde ilustra a inflação americana ao longo dos anos. Então a gente vê que houve um aumento aqui, né, desde 2020, mas nos últimos meses está havendo uma queda. Então a perspectiva da inflação diminuir nos próximos meses e acabar sendo mais controlada e não ver mais aquela alta que a gente viu aí, principalmente em meados de 2021. Isso nos Estados Unidos, não se confundam. O título de 10 anos americano acabou ficando estável. Ele vem numa alta, na verdade, eu vou mostrar aqui para vocês até. Ele vem aqui numa alta desde janeiro de 2020, né? E, ele aumentou um pouquinho hoje aqui, meu dado está até desatualizado. Então chegou a 2% o yield dos títulos americanos, certo? Então a inflação americana acabou jogando um pouco os yields para cima. Marcos, como isso vai afetar o DI brasileiro? Bem, é difícil dizer, porque o que acaba sendo importante no final das contas aumentou, manteve a inflação, legal, mas como que o Fed vai se comportar frente a esse aumento, essa manutenção na inflação? Então, no caso, há uma alta na inflação, e como que o Fed vai se comportar isso? Ele vai aumentar juros? Ele vai manter juros? Então, na verdade, a Selic e os DIs vão acabar sendo muito influenciados, não se houve um aumento na inflação ou uma manutenção, mas sim qual vai ser a resposta do Fed frente a esse aumento na inflação. Ele vai aumentar juros? Se ele aumentar juros, bem, talvez a gente possa ver então Depende, se ele aumentar muito juros, a gente pode ver um certo aumento nos DIs, talvez uma pressão para aumentar a Selic. Se ele aumentar um pouco os juros, não vai a Selic e os DIs vão ficar estáveis. E se ele não aumentar os juros, digamos, provavelmente o que vai acontecer, talvez a Selic não aumente, os DIs não aumentem, ou até no DI, né, que geralmente é mais rápido a precificação, eles possam até precificar uma leve queda nos DIs e depois isso vinha acabar sendo refletido na Selic, né? A Selic se manter nos 10,75, que é o que a gente tem agora, né? A Selic está em 10,75. E a gente tem o IPCA na base anual de 10,38%. Então, qual que é o positivo, né, do Brasil? Apesar da nossa inflação ser alta, a gente consegue ter uma Selic que está conseguindo pelo menos bater a inflação. Enquanto nos Estados Unidos, o yield, né, é bem baixo e ele não consegue bater a inflação, ele não consegue pagar o que a inflação corrói de poder de compra dos indivíduos, tá certo? Bem, pessoal, essa provavelmente vai ser a maior notícia da semana, a inflação nos Estados Unidos. Isso afeta muito outras economias além da economia americana, porque isso vai influenciar o preço dos títulos, e o preço dos títulos americanos acabam influenciando a renda fixa no mundo inteiro. Porque se os títulos americanos estão pagando um bom juros, acaba saindo dinheiro do Brasil indo para os Estados Unidos. Se o Brasil está pagando um juros maior, acaba saindo dinheiro da renda fixa americana, ou até da renda variável, e acaba vindo para o Brasil. Isso acontece com o mundo inteiro. Então, se estivesse na Alemanha, aconteceria a mesma coisa, só que entre a Alemanha e Estados Unidos, entre Estados Unidos e Alemanha. Ou no Japão, entre o Japão e Estados Unidos, entre Estados Unidos e Japão, por exemplo. Tá certo? Então, a gente falou um pouquinho da notícia. Marcos, isso vai acabar tendo uma grande influência nos DIs? Eu compro ou vendo DI? Eu compro ou vendo renda fixa? Compro ou vendo bolsa?
Nesse momento não dá para falar para vocês se vai ou não, porque para mim, e acredito que para o mercado financeiro, vai ser importante saber como o Fed vai reagir a esse aumento da inflação. Vai aumentar a taxa de juros? Vai manter? Vai aumentar mais do que o esperado? Vai aumentar menos do que o esperado? E daí, frente a essa decisão do Fed, aí sim a gente pode, ou até antes da decisão do Fed, mas a sinalização que ele estiver dando, aí sim a gente se posiciona comprando ou vendendo renda fixa, comprando ou vendendo renda variável. Tá certo? Então tem que esperar esse posicionamento do Fed. Bem, agora saindo um pouco da notícia da inflação americana, vamos para uma reportagem, porque a ideia quinta-feira, vocês sabem, como eu já expliquei, é sempre trazer notícias e não só falar informação, mas também fazer uma análise em cima dessas notícias. Então vou trazer uma reportagem bem interessante para vocês da Clippinger, que fala das 20 maiores destruições de riqueza nos últimos 30 anos. E daqui ele dá uma tabela, né, das empresas cotadas em bolsa, onde houve a maior destruição de riqueza nos últimos 30 anos. Então a gente tem aqui em primeiro lugar a PetroChina, que é uma petrolífera chinesa, mas eu gostaria aqui de ressaltar para vocês a questão do Japão. E a ideia, quinta-feira, é trazer notícias internacionais e a gente vai puxando, assim, fazendo um link dessas notícias para eu conseguir explicar um pouco mais da economia de outros países, para explicar a relação da economia desses outros países com a economia brasileira. Então a gente vai fazendo esses links e vai trazendo um educacional junto, não só para eu ficar aqui cuspindo informação para vocês, mas sim trazer algo que vai agregar para vocês, beleza? Então, olha só quantas empresas tem no Japão. São 12 empresas ao todo, se não me engano. 10 dessas empresas são bancos. E Japão por muito tempo foi a maior economia do mundo. A segunda maior economia do mundo. Hoje a segunda maior é a China. E hoje o Japão é a terceira maior economia do mundo. Então é de se esperar que o Japão ia ter empresas nessa lista, já que é uma economia tão importante. Mas tem muitas empresas nessa lista, o que me chamou a atenção. E o que se deve tantas empresas nessa lista? Se deve principalmente à crise em 1991, que houve no Japão, onde vários bancos acabaram falindo ou perdendo muito do valor de mercado. Nesse período até ali 2005. E daí é interessante olhar assim, porque você imagina que a maior criação de riqueza e provavelmente a maior destruição de riqueza está nas maiores economias, mas os Estados Unidos não tem tantas empresas com uma grande destruição de riqueza, e China até que talvez estaria nas primeiras, mas só tem uma empresa basicamente entre as primeiras colocações. Então me chamou a atenção o quanto que o Japão, as empresas japonesas conseguiram destruir de riqueza. E daí aqui eu vou fazer o link já, e dando a minha opinião em cima, mostrando o Nikkei, né? Então, que eu falei para vocês, a crise de 91, onde a bolsa japonesa despencou. Para quem não sabe, gente, o Nikkei é o principal índice da bolsa de Tóquio, assim que nem a gente tem o Ibovespa aqui, lá eles têm o Nikkei. Bovespa representando a bolsa brasileira, Nikkei representando a bolsa de Tóquio, principal bolsa japonesa, que é um termômetro da economia japonesa, beleza? E até hoje ela não se recuperou dessa queda que aconteceu em 90, 91, tá bom? E também, então nesse período aqui que a gente vê essa queda, é onde houve essa grande destruição de riqueza, onde vários bancos acabaram perdendo muito valor de mercado, bancos acabaram falindo, empresas acabaram falindo ou perdendo muito valor de mercado. E até hoje, 30 anos depois, a bolsa de Tóquio não se recuperou dessa queda. Então é interessante, né? Para vocês terem essa noção, assim, de às vezes, comprei caro, vou segurar porque vai subir. Passou 30 anos e o cara que comprou aqui está segurando, ainda não viu o dinheiro dele voltar. Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de análise superficial, vou segurar porque vai subir. Então, puxando já desse gancho das empresas, dessa reportagem que eu achei muito interessante, a gente viu aqui o índice
E aqui a gente vai ver a dívida do governo japonês entre 82 e 2018. Eu puxei aqui para vocês, né? E vai até que 2020, na verdade, na reportagem eles falam que estava 225%. E olha só o aumento vertiginoso, né, que houve. Então a dívida japonesa ficou controlada aqui por volta de 50%. Até aqui a década de 90, né, até que comecinho da década de 90, e depois começou um aumento devagar, um aumento mais agressivo, e aqui em 2010 a gente já tinha 200% do PIB, ou seja, a dívida do governo japonês equivalia a 200% do PIB. Se o PIB é, vou dar um exemplo aqui, tá? 5 trilhões, o governo está devendo 10, digamos assim. Então, isso é interessante, né, porque que a gente já faz uma outra análise em cima, que é a ideia de o governo vai gastar muito dinheiro, então obra de infraestrutura, pacote fiscal, impressão de moeda, etc, etc. Muito bem, para aquecer a economia. E aí, isso dá certo? No curto prazo eu vou dizer para vocês que sim, isso dá certo. Então você acaba imprimindo dinheiro, acaba fazendo obras, mas isso vai acumulando uma dívida. Então dá certo num primeiro momento, num segundo momento não dá certo. Só que, né, na política vai dar certo no teu mandato, quando der errado vai dar no mandato do outro. Então por isso que os governos acabam se endividando muito, porque quem vai pagar a conta lá na frente, mas a pessoa que fez a dívida vai sair como o grande herói da história, porque provavelmente dentro do governo daquela pessoa a economia vai ter um bom crescimento. Mas a gente vê esse aumento gigantesco na dívida japonesa e o que a gente vê no principal índice da economia japonesa? Não seguiu esse aumento. Então a gente viu aqui, principalmente entre 90 e 2010, esse aumento vertiginoso da dívida. Entre 90 e 2010, o que aconteceu com a bolsa? Só caiu, basicamente. E daí, depois, aqui em 2012, começou a voltar e haver uma alta na bolsa. O governo se endividando e isso foi uma criação de riqueza para o povo japonês? Foi uma criação de riqueza para as empresas japonesas? Não. Tá certo? Então fica aqui essa análise. Toda quinta-feira eu vou tentar trazer o assunto mais importante da semana, os assuntos mais importantes da semana, e tentar também trazer alguma matéria ou outra que seja interessante. Eu achei muito interessante essa questão da distribuição de riqueza, né? Que a gente sempre fica olhando às vezes, a empresa cresceu, essa empresa cresceu X, essa empresa cresceu Y. E tá, mas e a destruição de riqueza, as empresas que faliram, as empresas que perderam muito valor de mercado? Isso também é importante, porque isso também vai acontecer na nossa carteira, né? Então você investe em 20 empresas, vai ter às vezes aquela empresa que vai dar uma porrada para cima, mas vai também ter aquela empresa que vai acabar destruindo bastante riqueza. Beleza, pessoal? Vou ficando aqui por hoje. Até domingo, onde a gente vai falar um pouco mais sobre empresas e mais notícias e dados nacionais. Um abraço.